Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui eu vou mostrar para vocês a montagem final da cabine da miniatura do Scania 111S. O Scania 111S, pessoal, é conhecido aí popularmente como Scania Jacaré, né? Então eu já fiz vários vídeos, né, mostrando a montagem por partes, né? Tipo aqui as laterais do capô com a grade dianteira, né? Os estribos, né? Colagem aqui dos degraus, para-choque, né? Essa parte aqui da frente da cabine, né? Que ela é bastante pouco arredondado aqui a parte de cima, né? Já mostrei a montagem dela. Também aqui do teto, do capô. E os paralamas, né? Aqui a parte do assoalho também, né? Aqui como fazer os detalhes aqui em alto relevo. Na lateral da cabine. Também fiz o vídeo, né? Enfim, tem os vídeos, né, de todas as partes, né, vídeos por partes. E este agora é o vídeo da montagem final da cabine, ok? Então, pessoal, vamos lá para a montagem. Então, pessoal, aqui vamos começar, né, pela montagem aqui desta peça, né, que é a base do assoalho da cabine, né? Esta aqui é a base do assoalho, onde vai ser fixado o assoalho na parte de trás aqui, certo? Esta peça ela fica aqui, olha, aonde está esse risco, certo? Esta peça aqui, pessoal, a base do assoalho, ela é feita, né, com espessura de 9 milímetros, certo? Então, para isso, vocês podem fazer 3 peças dessa, né, utilizando o MDF de 3 milímetros, certo? Ou então vocês podem fazer uma peça de 6 milímetros e mais uma de 3 milímetros. Vai dar os 9, a mesma coisa, certo? Para vocês fazerem a base do assoalho. 3 placas de MDF de 3 milímetros ou uma de 6 e uma de 3, correto? Esta aqui é a base do assoalho, ok? Então aqui é o tamanho dela, já está na largura certa, né? Já está feito aqui o desenho também com a medida para fazer a conferência de 15,3 centímetros, certo? Por largura de 3 centímetros, certo? Largura de 3 por comprimento de 15,3, ok? Então, aí ela é colada, né? Aqui neste risco, certo? Então, essa peça eu sempre colo ela antes de fazer a montagem da cabine, correto? Então, para vocês fazer a medida, né? Para vocês fazer essa medida aqui do risco aqui, vocês fazem da seguinte forma: pega este assoalho da forma que ele está aqui já montado, certo? E colocam ele aqui, olha, no alinhamento da parte inferior aqui da lateral da cabine, certo? Olha aí o alinhamento aí, correto? E aí vocês vão medir aqui, olha, no fundo, certo? Aqui, olha. Então aqui vai dar 1,6, né? E aí
com a medida de 1,6, né? Vocês vão riscar aqui na parte aqui do fundo, correto? Aí faz o risco aqui, mede os dois lados e aí faz o risco, que é aqui onde vai ser colado a base do assoalho, correto? Então vamos colar logo ela. Então, pessoal, o Scania 111, né, ele é uma das cabines que é um pouco mais trabalhosa para fazer, né, devido ela ter várias diferenças ao longo da estrutura, né. Ao longo da estrutura da cabine, com a referência do fundo para a frente, ela tem várias diferenças na lateral, né? Ela começa no fundo de uma largura e na frente aqui onde é a posição do para-brisa, né? Ela termina em outra, certo? Inclusive aqui, essa parte aqui é onde faz o encontro com a frente aqui, né? Com as laterais do capô, é a parte mais estreita que tem em toda a estrutura da cabine, certo? Então, pessoal, aqui, olha, já a base do assoalho colada, certo? A base do assoalho já está colada, né? Então, ela fica na mesma largura aqui da parte do fundo, ok? Então, como sempre eu explico para vocês, né? Não é diferente aqui também no 111, né? Tem que alinhar aqui, olha. Como aqui a parte do fundo é reto, vocês podem colocar em uma superfície plana assim. E colocar a lateral aqui, olha. Certo? Sempre lembrando que o alinhamento é aqui, né? A parte inferior, ok? Dessa forma, aí vocês vão riscar aqui, olha. Risca aqui por dentro, ok? Que vai dar a largura exata para vocês fazer os furos, né? Para montar com os parafusos aqui, certo? Vocês vão furar e aparafusar, né? Aqui na lateral. Como eu sempre explico, né? Que vocês furam e aparafusam na lateral. Inicialmente, sem utilizar a cola, certo? Vocês vão montar toda a estrutura da cabine, inicialmente sem cola, somente com os parafusos, certo? Agora, depois que vocês alinhar toda a estrutura da cabine, agora vocês retiram um lado, né? E aplica a cola, certo? Monta, ajusta todos os parafusos da montagem e aí vão para o outro lado, ok? Então, pessoal, agora fazer a montagem aqui do fundo, certo? Que aqui a gente tem a base do alinhamento principal, que é o segredo da cabine ficar com o alinhamento perfeito, né, correto, é montado desta forma, né? Lembrando que como a 111S, o fundo da cabine é reto, então há essa grande facilidade em fazer a montagem, em iniciar a montagem, né? Por conta que alguns modelos, né, a parte aqui de cima do teto é um pouco mais voltado para dentro, mas nesse caso aqui que é reto, né, aí ele facilita bastante para a gente, ok? Tanto pode se montar assim, dessa forma, mas o correto é dessa forma aqui, certo? Que eu estou explicando para vocês, dessa forma aqui, ok? Então sempre eu utilizo colocar um papel aqui, olha,
na superfície para evitar de a cola fixar as partes na superfície que a gente está montando a cabine, certo? Então, pessoal, assim, olha, eu sempre utilizo um papel aqui, né, para quando eu estou montando, né, a cola não colar as peças, né, da cabine na superfície aqui, ok? Então, pessoal, é dessa forma, né? O segredo de montar a cabine para ela não dar defeito em relação às duas laterais ficar com diferenças, né, no fundo e na frente, é desta forma, certo? Porque aqui, né, as duas laterais vão ficar alinhadas, né? O alinhamento vai ficar correto, porque o fundo aqui ele está em uma base plana, certo? Aí não tem como montar para ficar com diferença, ok? Então, pessoal, aí, né, o segredo é dessa forma, porque a cabine vai ficar com as duas laterais alinhadas, certo? É uma coisa que é importante é o alinhamento dessas duas laterais, né? Elas têm que ficar super alinhadas, por conta de que quando a gente for montar o teto, a parte da frente e assoalho, elas não vão ter nenhuma diferença em relação à altura aqui, né? Uma ficar mais para cima, outra ficar mais para baixo, né? Então, se uma vinha a ficar com diferença da outra, aí quando a gente vai montar as peças, né, o teto e aqui essa parte da frente da cabine, se der uma diferença, né, aí a gente perde todo o trabalho, né? É preciso a gente estar refazendo a montagem e etc, né? E aí gera muito mais trabalho, né? Então, colando dessa forma aqui, montando assim, olha, na superfície plana, né? Então ela fica perfeita, né? A gente vai colocar o teto, colocar a frente da cabine e o assoalho, certo? E ela vai ficar sem nenhum defeito. As peças vão encaixar corretamente, ok? Então aqui temos já colado o fundo da cabine, certo? Aqui ele está um pouco distante aqui por conta do fechamento do teto, certo? Então agora vamos à parte aqui da frente. Então, como eu disse para vocês, olha, para vocês verem, né? O Scania 111, né? A cabine dele começa em uma largura aqui atrás e lá na frente ela é mais fechada, certo? Tem essas diferenças aqui na parte estrutural, certo? É mais voltada para dentro, certo? Daqui do alinhamento da porta para frente, ela é mais estreita do que aqui, certo? Essa parte aqui é mais estreita. E aqui também eu vou tirar, né? Dessa largura que eu vou tirar, para ela ficar a mesma largura, né? A mesma largura aqui desta parte, né? Aqui à frente, aqui, né? As duas laterais aqui do capô, aonde vai fixar os paralamas, ok? Então, pessoal, olha, vocês vão colocar dessa forma que eu coloquei aqui a peça no lugar, certo? Peça no lugar, ok? Alinhada. E aí vocês vão fazer da seguinte forma, como eu sempre explico, né? Riscar aqui por dentro, certo? E também
por este lado, ok? Fazer o processo nas duas laterais, que é para ficar a marcação onde vocês vão furar, né? Para aparafusar as laterais nesta peça, correto? Aparafusar com a montagem sem cola, correto? Vocês vão primeiro montar toda a estrutura da cabine sem cola e depois que estiver montado toda a estrutura, correto? Vocês vão ajustar ela, né? E vão tirar uma lateral, aplica a cola, né? Monta novamente, coloca os parafusos, aperta direitinho, testa para ver se não tá com diferença, né? Se ela estiver balançando algum dos 4 pontos de referência que são os cantos, né? Vocês vão ter que fazer um ajuste, né? Folga os parafusos e balança a peça, vai mover a peça, correto? Até a peça por inteiro, né? Ela tem que ficar os 4 lados, né? Firmes na superfície plana, ok? Aí está alinhada a cabine, correto? Olha aí para vocês verem, ó. Fica as marcações, né? As marcações onde vai ser furado e aparafusado, correto? Fazer isso que eu estou explicando aqui para vocês, né? E vocês furam, correto? E aí vocês vão montando peça por peça. Lembrando que aqui, olha, aqui eu estou fazendo colado nas laterais, mas vocês vão fazer aparafusado e montando da forma que eu estou mostrando aqui, aparafusado, correto? Só depois que vocês vão remover uma lateral, aplicar a cola, aparafusar a lateral e fazer o mesmo processo na outra do outro lado, correto? E aqui, pessoal, eu estou mostrando, né, colando, né, porque não tem como eu aparafusar as laterais nas partes, ok? Futuramente, quando eu estiver fazendo os vídeos para vocês, montando essas cabines em madeira, aí sim, aí eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo, né, da forma que eu monto elas aqui, correto? Eu pretendo fazer os vídeos, né, tudo certinho aí para vocês, com a montagem em madeira mesmo. Olha aí para vocês verem, ó, fica tudo alinhado, né, tudo correto. Então, pessoal, em si a cabine do 111, ela, apesar de ter todos esses detalhes, né, do fechamento aqui na parte da frente, é como eu sempre digo, dá trabalho, dá, mas e não é nada impossível de se fazer, certo? Não é nada impossível de se fazer uma cabine dessa, ok? Sempre eu repito, né? Algumas pessoas, né, entram em contato comigo e falam: ô ZJ, mas tal coisa é impossível fazer, né? Porque é muito trabalhoso. Eu digo: olha, impossível não é, né? Impossível não é da gente fazer nada, né? O que a gente tem que ter é determinação em fazer aquilo. Se hoje não deu certo, a gente tenta amanhã, depois e assim por diante, né? Até a gente consegue fazer, certo? Inclusive, eu vou falar para vocês uma coisa. Olha, eu já fiz bastante cabines de 111S, correto? Eu já fiz bastante. E eu não fazia com este detalhamento aqui, original da cabine, não.
eu fazia algumas eu fiz retas, né? Só fiz com fechamento aqui nessa parte aqui, de um lado e outro, né? E algumas eu fiz elas, né, nesse sentido até o final, né? Algumas eu não disponibilizava dos PDFs originais, como eu tenho hoje, né? E outras também porque no início, né, eu julguei que ia dar muito trabalho, que eu não ia conseguir fazer, né? Mas é esse desenho aqui que eu tenho, né, a partir de um PDF original, e dá para fazer tranquilamente, né, com os detalhes, né, que ela tem na lateral, tranquilo, né, fica original, ok? Então, pessoal, agora vamos para a parte do teto. Então, pessoal, antes de mostrar para vocês a montagem do teto, eu quero dizer mais uma vez aqui a respeito desta parte, né, que é um gabarito para quando vocês estiverem montando a cabine, vocês estão testando as peças aqui nessas linhas traçadas nesta folha. No vídeo anterior, né, vocês recordam que eu mostrei montando os paralamas, né, nas laterais do capô e que eu coloquei aqui na frente, certo? Coloquei aqui nesta área e ficou exatamente com o mesmo desenho, correto? E hoje eu vou mostrar aqui para vocês, né, a parte da cabine aqui, né, a parte de trás da cabine, né, que fica exatamente, né, como está desenhado aqui no papel, ok? Olha aí para vocês verem, ó. Vou aproximar aqui. Olha aí, ó, está no risco, correto, ok? Aqui no fundo, correto, ok? E do outro lado aqui também, correto. Certinho? Então aí, pessoal, montando a cabine, vocês vão estar colocando sempre aqui, certo? E fazendo a conferência. Mesmo quando vocês montarem, né, como eu expliquei, somente aparafusado antes de colar, né, o correto é que vocês coloquem ela aqui, né? Vão colocando aqui, né? E vendo se precisa fazer algum ajuste, ok? Se precisar de lixar alguma parte, vocês vão lixar, vão montar novamente, vão colocar aqui em cima, certo? E quando, né? Quando estiver correto aqui em cima, né, tudo alinhado, aí pronto, a cabine está 100% dentro das medidas todas, ok? Porque todas as peças, pessoal, que eu desenho aqui, as laterais, né, teto, o fundo da cabine, essa parte da frente, o capô, já são desenhadas no tamanho exato, ok? Já são desenhadas no tamanho exato, sem necessidade nenhuma de ampliar, né, o PDF para ter as medidas corretas, né? Não há necessidade nenhuma de ampliar, certo? Então já sai, né, quando imprimir já vai sair no tamanho exato do desenho, ok? Então, pessoal, agora mostrar para vocês aqui a parte do teto. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa que eu expliquei no fundo da cabine, ok? Vocês vão furar, né? São 2 parafusos de um lado, né? E 2 de outro. Vocês vão aparafusar eles sem cola, né? E depois vocês vão testar se tá tudo certo, ok? E depois vocês vão retirar e aplicar a cola, ok? E aí montar com a cola. Depois de a cola seca, vocês vão retirar os parafusos, certo? E fazer a correção dos locais dos parafusos, ok? É simples, a montagem, né? Assim facilita bastante, né? Explicando como que monta, né? Funciona
funciona muito bem para vocês montarem, né? É desse jeito, pessoal. Coloca assim, olha, fura, monta com parafuso, depois retira os parafusos, depois que vocês vê que tá 100%, né? Testou lá no gabarito, está tudo correto, aí agora retira uma lateral, aplica cola, recoloca no lugar, aperta os parafusos e aí vai para o outro lado, ok? Então, pessoal, aqui fazer a montagem do teto. Olha para vocês verem que aqui o teto na parte de trás é uma largura e aqui na parte da frente ele é mais fechado. Então lá no PDF o desenho está dessa forma, né? É só vocês acompanhar, né? Fazer lá o desenho aqui do teto, né? Vocês colam no MDF e aí é só recortar, ok? Que vai dar o tamanho exato do teto e de todas as peças, né? Fundo de cabine, frente, paralama, capô, etc, né? Então, pessoal, olha aí para vocês verem, né, que a parte da frente, né, ele é mais fechado, correto? Do que a parte do fundo, certo? Ele é mais fechado. A parte do fundo, né, do teto do 111, ele é mais largo, ok? Tem essa diferença em relação aos outros carros, né, que são alinhados, né? Já o 111, ele na parte de trás ele é mais largo do que na parte da frente. Mas nada que seja impossível para a gente fazer, né? Acompanhando aí o desenho, né, que eu fiz, lixando as peças tudo certinha, né? Vocês vão ter a montagem perfeita, ok? E também, pessoal, depois que vocês fizerem toda a montagem da cabine, a cola secou, retira os parafusos e aí primeiro vai fazer a correção dos locais dos parafusos, certo? O primeiro a fazer é a correção dos locais onde foi aparafusado para montagem, certo? E aí depois vocês vão dar o acabamento arredondado aqui nos cantos, né? Porque não é quadrado assim, né? É arredondado, certo? Então, pessoal, aqui a cabine já montada, né? Já montado o teto, o fundo da cabine, correto? E agora vem a parte do assoalho, ok? Então aqui temos agora a parte do assoalho, né? Então, para vocês verem, aqui tem a base de fixação do assoalho aqui na parte do fundo da cabine, correto? E aqui ele vai ser aparafusado nessa parte aqui da frente, certo? Então aqui a base do assoalho, ela tem 3 centímetros, né, de largura, 3 centímetros, ok? É para vocês verem, ó, 3 centímetros, né? 3 centímetros. E agora a gente vai marcar 3 centímetros aqui. Olha para vocês verem, pessoal. Eu sempre utilizo dessa forma, né? Para uma marcação rápida de
de centimetragem, né? Eu coloco a base aqui do parquímetro aqui no fundo, certo? E passo ele da seguinte forma aqui, olha, fica com os 3 centímetros, ok? E aí a gente vai marcar aqui, certo? E fazer o risco, 3 centímetros, né? Para a gente fazer a marcação aqui na parte da frente, vocês colocam o assoalho aqui, ó, para vocês verem, né? Que ele entrou perfeito, né? Tá tudo dentro do padrão, né? Do PDF, do tamanho. As peças ficam no mesmo tamanho que são desenhadas, né? Vocês vão montando e elas encaixam perfeitamente, né? Na cabine depois de montada, correto? Então, vocês colocam aqui, ok? A parte de trás já está feita a marcação, onde vai ser fixado lá na base, correto? E vocês vêm aqui, olha, e vão fazer a marcação aqui por dentro, ok? Pronto. Feito a marcação, vocês fazem da mesma forma, né? Coloca, como eu expliquei, o parquímetro aqui, vai dar 7 milímetros. Pronto. Tá marcado, ok? Tá marcado. Correto? E agora é só fazer a marcação aqui, olha. Pronto. Fez a marcação na frente e no fundo, né? Aí a gente já vai a hora para fazer a furação e a parafusar. Aí vocês vão colocar aqui novamente, correto? E vão medir aqui 2,5. Coloca 3 centímetros, né? 3 centímetros, certo? Pode-se colocar 3 aqui, e largura também, né? E distância aqui de 1,5. Aqui, pessoal, a distância aqui, olha, né? Distância aqui, vocês podem colocar de 1,5, certo? E aqui na lateral aqui, vocês vão colocar 3, correto? 3 nas laterais e aqui 1,5, correto? E aqui 3 a partir aqui dessa base aqui, que vai ser aonde vai ser fixado o estribo, correto? Precisa marcar 3 aqui, ok? E aqui, daí, já tá ficando o lugar que vocês vão furar, né? Utilizar uma broca de 3 milímetros para furar, certo? Broca de 3 milímetros, correto? E utilizando a broca de 3 milímetros, pessoal, vocês vão utilizar um parafuso, né, desse aqui. A especificação dele é parafuso cabeça panela e 2,9 por 16, certo? 2,9 por 16 cabeça panela para fazer a fixação aqui. Olha aí para vocês verem que ele ultrapassa os 6 milímetros e sobra uma considerável quantidade de rosca, né, para alcançar a peça aqui na parte superior, ok? Lembrando que aqui por cima aqui da base do assoalho ainda tem a cama, certo? Tem a cama que ela é fixada aqui na base do assoalho, na parte superior aqui, certo? Na parte inferior é o assoalho da cabine. Aqui essa peça é a base e aqui por cima aqui tem a cama, ok? Então, pessoal, olha aí, é dessa forma, certo? E aqui na frente
né? Tá marcado 3. E aí vocês vão fazer o seguinte, vai dividir sempre aqui o meio, ó. Aí, dividir o meio, certo? Que são 3, ok? Aqui deu 7 milímetros por conta que ficou um pouco avançado aqui, certo? Mas é 6 milímetros. Essa peça aqui é 6 milímetros, é um MDF de 6 milímetros, correto? Então vocês colocam aqui, né? Divide 3 para dar exatamente no centro dessa peça aqui, para vocês aparafusar. Vão ser 4 parafusos, 2 aqui e 2 aqui no fundo, ok? Então, pessoal, agora a gente vai para a parte aqui da frente, né? A colocação dessa parte aqui. Então, olha aí para vocês verem, ó, que já ficou, né? Já ficou exatamente na largura de se rebaixar, né? Essas duas partes aqui, né? Rebaixar essa e rebaixar essa. E elas vão dar exatamente a largura que está aqui na frente aqui, ok? Vamos para essa parte. Nessa parte é a parte um pouco mais trabalhosa, que vai ter que fazer algumas compensações aqui na frente, para quando rebaixar essa parte aqui, né, não ficar escasso aqui a madeira, né, o MDF ou madeira, né. E aqui também vai ter uma compensação, que é onde vai ser fixado a parte da dobradiça que faz o levantamento do capô, ok? Então, pessoal, aqui a parte da frente da cabine, para vocês verem que ela fica este vão aqui, certo? Como eu já expliquei, que essa largura, né, tem que ser rebaixado aqui de uma lateral e da outra, correto? Para ela ficar na mesma largura aqui da parte do fundo aqui do capô, ok? Então, e quando rebaixar essas duas laterais, elas vêm para zero aqui, certo? De 9 milímetros para zero, certo? Que essa parte aqui inferior da cabine do 111, ela dá a espessura de 9 milímetros. Por que 9 milímetros? Porque são 6 daqui da cabine, certo? 6 da lateral da cabine aqui. E tem mais o detalhe aqui em alto relevo, certo? Que é colado por fora em 3 milímetros. Somando tudo, 9 milímetros aqui, certo? Então, essa área aqui ela vai sair de 9 milímetros para zero, com rebaixamento aqui de um lado e de outro, ok? E também é necessário fazer uma compensação aqui, para ficar neste alinhamento, né, 2 pontos, para fazer a fixação aqui da dobradiça que faz o levantamento do capô, certo? Então ele não pode ser aqui nessa área aqui, porque ele não dá o curso, né? Ele vem para baixo, mas o curso superior ele não vai, certo? Então ele tem que ser alinhado aqui, ok? Para ele dar o curso inferior e superior, correto? Então, pessoal, aqui nas laterais, né, é bem simples para fazer uma compensação aqui. Vocês vão pegar uma placa de MDF de 6 milímetros, correto? 6 milímetros, né? E vão colocar aqui, olha. Coloca aqui, né? E risca, certo? Coloca, ajusta bem e risca por aqui, olha. Já risca fazendo o desenho, correto? Olha aí, o desenho já ficou, certo? Aí vocês vão cortar, né, aqui pelo desenho e fazer duas peças iguais a estas, né? Duas peças, que uma vai ser de um lado e outra de outro, certo? Aqui o processo para fazer do outro lado também é a mesma coisa. Coloca aqui, né, e vai riscar, certo? Já vai ficar com o mesmo
desenho. Olha aí para vocês verem. Ficou o mesmo desenho, né? Exatamente o mesmo desenho, certo? MDF de 6 milímetros, certo? E aí vocês vão fazer duas peças iguais a essas, certo? E colar aqui, ok? Vocês vão utilizar a uma super, né? Para colar. Pronto. Porque aí vai ficar 6 milímetros quando retirar aqui, quando fizer o rebaixo aqui nas laterais, que vinha a zero, vai ficar 6 milímetros de parede aqui, correto? De um lado e de outro, ok? Vai ficar os 6 milímetros. Pronto, dessa forma aí, certo? Agora fazer os dois pontos aonde vai ser fixado essas duas partes aqui da dobradiça, ok? Aí a gente vai ter que medir, né, a partir daqui, certo? Pra gente ter por base onde a gente vai precisar de levantar as laterais, correto? Para parafusar essa parte aqui, certo? Então, aqui eu coloquei, né, já pré-alinhado, né, no local onde vai ficar. Então, a gente tem que levantar aqui essa beira, né, de um lado e de outro. A gente pode colocar com 2, vai ser 2 por 2, né, 2 por 2, olha aí para vocês verem, 2 por 2, correto? 2 por 2, certinho? Pode-se fazer também da seguinte forma, fazer só no local também, né? Deixando esta vaga que aparece aqui entre a parte da lateral, né, e a peça, né? Mas pode fazer também para dar menos trabalho, né? 2 centímetros de largura por 2, certo? 2 por 2 e colar aqui para depois a gente fazer a fixação final, certo? E aí vai ficar todo esse vão aqui da parte interna, ok? Pessoal, aqui a parte agora dos locais, né? Onde vai ser fixado a dobradiça que faz o levantamento do capô, ok? Aqui eu fiz de uma forma para facilitar bastante, né? Para vocês aí que trabalham com MDF, né? Então, esse vão aqui, ele vai ficar, né? Inteiro aqui, certo? Isso aqui já vai facilitar bastante para também, né? Ficar um espaço a mais para o motor, certo? Veja bem, pessoal, aqui eu fiz para vocês fazer com 3 placas de MDF de 6 milímetros, correto? 3 placas de MDF de 6 milímetros, cortadas a uma largura de 2 centímetros, certo? Cortada a uma largura de 2 centímetros. E juntando as 3 placas de MDF de 6 milímetros, vocês vão ter uma largura de 18 milímetros, correto? Que é a largura necessária para parafusar esta peça aqui, certo? Que é a peça que fica na parte da cabine, ok? Então, 2 centímetros, vocês vão cortar 3 placas de MDF de 6 milímetros na largura de 2 centímetros, correto? E colar uma na outra para ter uma largura, aqui uma espessura de 1,8, né? 18 milímetros. A espessura tem que dar 18 milímetros, certo? A profundidade aqui desta área, que é de 2 centímetros, certo? É a altura de 2 que vocês vão cortar a placa de MDF
aqui, correto? Aí vai ficar alinhado, né, aqui, ok? E aí, pessoal, vai fazer, né, da mesma forma, né, dessa parte aqui, correto? Vocês podem colar aqui, ó, colocar aqui, ok? E marcar aqui, certo? Se não quiser fazer com esse mesmo detalhe aqui do paralama, né? Se vocês não quiser fazer, e também não há necessidade de fazer com o mesmo detalhe, então vocês podem fazer ela cortada reta, ok? Cortada reta, né? Ela vai dar a altura de 3.4, ok? Cortado reto dá 3.4. Não há a necessidade de fazer com o mesmo desenho aqui não, correto? Então, 3.4, ok? E agora eu vou cortar e fazer a colagem aqui, mostrar para vocês como fazer a colagem, certo? Por último aqui, aí eu vou mostrar para vocês a colagem desta parte aqui e a montagem do capô, ok? Então, pessoal, aqui já cortei no tamanho, né, para fazer a colagem aqui, certo? Aqui já está no tamanho e é aonde faz a fixação dessas duas peças aqui dobrada, né, que é a parte da dobradiça que fica fixado na cabine, né, para fazer o levantamento aqui do capô, ok? Então, lembrando mais uma vez, para vocês não esquecer, né, 2 centímetros aqui de largura, né, são 3 placas de MDF de 6 milímetros, né, cortada a 2 centímetros de largura, correto? Que quando você colar as 3, a espessura vai dar de 1,8, correto? 1,8, ok? E a altura é 3,4, certo? 3,4 de altura. 3 placas de MDF de 6 milímetros de 2 centímetros de largura, ok? E aí agora elas coladas nas duas extremidades aqui, né? Vamos colar. Vocês podem colocar aqui, olha, fazer uma marcação aqui nesta peça, correto? E aí fazer a colagem, ok? Então, pessoal, veja como eu falei, né, no início do vídeo, que esta parte aqui é a parte mais trabalhosa em toda a estrutura da cabine do 111S, né? É a parte mais trabalhosa, correto? Porque é a parte que a gente precisa de fazer algumas correções, né, aqui na parte interna aqui, para que tudo dê certo na hora da montagem da parte da frente aqui, ok? Mas, como sempre eu digo, né, nada é impossível da gente fazer. Nada é impossível. Pronto. As duas partes estão coladas, né? Aí é onde se vai montar aqui essas duas peças aqui, certo? E essas vão fazer o levantamento do capô, ok? Então, pessoal, agora vamos, né, para a parte aqui da frente, correto? Eu vou fazer o rebaixamento aqui, né, dessas duas extremidades aqui da lateral, né, que precisa de ser rebaixado aqui de 9 para 0, correto? E aí fazer a montagem aqui dessa parte para vocês verem,
ok? Então, pessoal, aqui já tenho as laterais aqui feito o rebaixamento, né? Para ficar na largura do capô, né? Então, olhei para vocês verem, ó, já está na largura correta, ok? E aí vai agora proceder com a colagem desta parte na cabine, certo? E aqui agora tem que fazer toda a parte da dobradiça, né? De fixação da dobradiça, que faz o levantamento do capô, certo? Então, pessoal, a dobradiça está aqui, né? Ela é fixada aqui nessa parte da cabine, certo? E a distância dessa peça aqui de um lado e do outro, né? Ela fica 9 milímetros aqui, certo? Fica 9 milímetros. Então a gente vai riscar 9 milímetros aqui e 9 aqui. São 9 milímetros, né? Para cada lado. Então, pessoal, como eu disse, né, desde o início do vídeo, é a parte mais trabalhosa, né? Esta parte aqui da frente aqui da cabine da miniatura do 111S, certo? Olha aí, ó, 9 milímetros, certo? De um lado e 9 de outro, correto? E aqui, pessoal, para a gente fazer a montagem correta, né? A gente vai colocar a dobradiça aqui, ok? E vai colocar o capô aqui, né? Fazer o alinhamento dele aqui, dessa forma, olha. Alinhar ele aqui na parte superior, certo? Superior externa aqui, ok? E aí a posição que essa dobradiça vai trabalhar, né? Aqui para fazer toda a movimentação, né? É esta aqui que ela está agora no momento, ok? Dessa forma, certo? Ela vai ficar dessa forma quando o capô tiver abaixado, certo? Então aqui a gente vai, ele está com 9 de um lado, 9 de outro, correto? E aí a gente vai marcar ela aqui, a distância agora, né? A distância daqui a aqui, no final aqui do capô, ok? Ver essa distância aqui para mim passar para vocês. Então fica com 3.1, né? 3.1 aqui dessa parte da frente da dobradiça, dessa peça que segura aqui, que faz a fixação no capô, até o fundo aqui fica com 3,1, certo? 3,1. Então aí, agora eu vou marcar, né, os 3,1, certo? Porque o correto é primeiro fixar ela aqui nessa parte do capô, correto? Fixar essa peça aqui. Aí que vocês vão fazer a parafusada, né, com 2 parafusos, certo? É a parafusada, né, para vocês remover, né, para pintura, né, e montagem, etc. Ok? São 3,1. Então, pessoal, aqui, né, é a parte que a gente tem que montar, né, bem montado, né, tudo certo para que o capô fique fazendo o movimento de abaixar e levantar. Ok? Então, vamos agora fixar ela aqui, né? Vou medir aqui para vocês, né? Então, pessoal, olha, vocês vão colocar o parafuso aqui de fixação com 2 centímetros, né? 2 centímetros a partir aqui, né, da lateral, ok? Vocês vão medir 2 centímetros aqui por dentro, olha, né? E furar 2 centímetros aqui, correto?
2 centímetros. E aí vocês vão furar aqui utilizando uma broca de 3 milímetros também, certo? E vai fixar esta parte aqui no capô com parafuso que ele não venha a ultrapassar muito, né? Para ele não aparecer aqui na parte superior aqui, correto? Vocês vão fazer a fixação com parafuso que ele ultrapasse esta peça de PVC de 3 milímetros, certo? Mas que fique de forma que não venha a aparecer nenhuma ponta aqui, certo? Porque senão vai danificar toda a estrutura, ok? Aqui da parte superior do capô, certo? Então agora eu vou fixar aqui para a gente fixar a parte aqui lá na cabine, certo? Então, pessoal, aqui eu já tenho a dobradiça que faz o levantamento do capô, né? Já fixada aqui na parte do capô, né? Na parte inferior aqui, certo? Ela vai trabalhar dessa forma, né? Para fazer o levantamento, certo? E agora, né? Eu vou fazer a montagem dela aqui na parte da cabine, correto? E lembrando aqui, pessoal, que aqui eu apenas marquei, né, os lugares, né, de fazer a furação, correto? E vocês vão fazer, né, essa peça por base aqui no desenho aqui do PDF, correto? Aqui a parte do PDF que tem o capô e também as partes da dobradiça, né, que em um vídeo específico sobre a dobradiça, né, eu expliquei tudo certinho, né, expliquei como vocês montar ela, correto? Vou deixar o card aqui na tela para vocês acessar com mais facilidade o vídeo, correto? Então, pessoal, aqui, olha, ela fica dessa forma, né, alinhada aqui com a parte aqui do capô, certo? Ela fica colada aqui, olha, para ela ter, né, a parte que faz o levantamento toda livre, né, da parte de trás aqui da cabine, certo? Para vocês verem que, como eu expliquei no vídeo anterior que eu fiz sobre somente a dobradiça aqui, ela levanta um pouco depois que ela vai levando o capô para trás, certo? Olha para vocês verem, ela levanta um pouco, certo? Descola aqui da parte aqui e aí que ela leva para trás, ok? Bem, pessoal, aqui, olha, eu vou fazer a montagem aqui, né, colando, né, porque não tem como eu aparafusar aqui, certo? E aí vocês vão fazer, né, aparafusado, né, dessa forma que eu estou montando aqui. Vocês vão fixar ela aqui no capô primeiro, deixar dessa forma aqui, correto? Aí que vocês vão fazer a fixação dela aqui, porque antes de colocar a parte da frente aqui, aí facilita para vocês, né, alinhar o capô aqui na parte superior, correto? E fazer, né, a fixação dela aqui. São 4 parafusos, né? E aí depois que já estiver correto aqui, todo montado, aí vocês vão montar a parte aqui inferior aqui, né, que são as laterais aqui, correto? Então aqui colar a parte aqui, né, fazer a montagem aqui. O principal aqui é o alinhamento do capô aqui nas laterais, certo? Nas duas laterais e aqui por cima, certo? Então vocês vão montar dessa forma que eu estou fazendo aqui, né? Que o principal ficar alinhado aqui, certo? E aqui nas laterais, correto? Vocês podem até utilizar um pouquinho de cola, né? Vocês podem fazer como eu estou fazendo aqui, utilizar um pouquinho de cola, né?
para dar uma pré-fixada nas peças, correto? Depois já dessa peça estar furada, vocês podem utilizar um pouquinho de cola. Sempre eu faço dessa forma. Eu coloco um pouquinho de cola, aí ele fixa no lugar, fica pré-fixado, certo? Aí o aparafuso, depois que está 100%, aí eu tiro os parafusos e levanto esta peça com cuidado, né? Mas não é muita cola não, é só um pouquinho, só para facilitar vocês na hora de aparafusar, porque pode ela mover para um lado ou para outro e aí vinha dar um defeito aqui, certo? Ou nas laterais ou na parte superior aqui, certo? Um pouquinho de cola, bem pouco mesmo, certo? E vocês aparafusam, certo? Eu faço dessa forma aqui, olha para vocês verem, ele já está movendo aí de forma correta. Tá aí, pessoal, já tá, né, fazendo o movimento aí de levantar normalmente, certo? Então, pessoal, como eu já venho dizendo, né, essa parte aqui do capô aqui do 111, né, é a parte mais trabalhosa para fazer, certo? Esta é a parte mais trabalhosa, é esta aqui, né? O restante da cabine em si é um pouco trabalhoso, né, em relação a outros modelos, né? Mas não tanto, né? Mas esta parte aqui é a parte que a gente tem que ter, né, mais precisão nas medidas e também na hora da montagem, certo? Olha aí para vocês verem, ó. Aí ele já está, né, levantando corretamente, né? Igual ao capô do 111, né? Abaixou, ele fica. Olha aí para vocês verem, ele descola, né, da parte de trás da cabine, né? Olha, ele descola nesse momento. E aí ele começa a levantar, certo? E voltando para trás, olha. Ele não pode chegar muito, ele fica próximo aqui ao para-brisa, certo? Mas ele não fica tão próximo, certo? Aí para vocês verem, ele fica no mesmo alinhamento do teto, né? Mesmo alinhamento ali para vocês verem, né? Que a parte aqui da frente do teto do 111, né? Ele é reto, né? Justamente por isso, né? Que o capô se levanta, né? Dessa forma, ele abre dessa forma, correto? Então, pessoal, aí agora eu vou fazer a colagem, né? Aqui das partes aqui, certo? Da frente, ok? Colar essa parte aqui, fazer a montagem dela. Então é nesta hora aqui que vai ser tirado esta peça aqui que eu expliquei para vocês desde o vídeo, né, específico dessa parte aqui, né? Que essa peça aqui, ela vai retirada agora, certo? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, já retirei aqui, né? A parte que eu falei para vocês, né? Que tem que ser retirada. Que é só usada somente para montar, né? Aqui, essa parte aqui da frente, certo? Porque aquela parte que estava aqui, que eu retirei, ela dá uma sustentação extra aqui atrás na hora da gente montar toda essa parte aqui da frente, correto? E agora, ela não pode ficar no lugar por conta de que é aqui que a dobradiça de levantamento do capô trabalha, certo? Aí tem que ficar totalmente livre esta área aqui, certo? Então, pessoal, aqui, olha, antes de vocês colar esta parte aqui, né? Aperte esses parafusos aqui, esses dois aqui e esses dois do outro lado, né? Esses 4 parafusos aqui, vocês dão uma apertada nele para evitar que o capuz mova aqui, né? Que mova aqui, para pode vir a dar alguma diferença na hora da colagem aqui, correto? E vocês apertam para ele dar, né? Olha aí para vocês verem, fica corretamente, exatamente, né? Tudo certinho, ok? E agora fazer a colagem, né? Depois a gente levanta, né? Vai levantar
e folgar os parafusos para que ele, né, levante normalmente, ok? Então, ó, coloca aqui, olha, né? Olha aí, ó, tudo certo, ok? Então agora vamos fazer a colagem. Aqui o capô, pessoal, já no lugar, né, vai servir de base, né, de apoio aqui para colar esta parte, certo? Aí já serve de base aí, de apoio para levou aqui, né? Ele já fica no lugar correto, ok? Depois a gente vai levantar aí o capô e folgar os parafusos, certo? Aí agora já está colado, né? Então a gente faz dessa forma, olha. Vamos levantar ele, né? Olha aí para vocês verem, né? Ficou a abertura, né? Original do capô do 111S, né? Ficou tudo certinho aí para vocês verem, não tá funcionando tudo certo, correto? Então, pessoal, agora, né, para vocês verem que essa parte aqui né, ela fica aparecendo aqui, né, as pontas da dobradiça, né? Portanto que os paralamas aqui, né, desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre a montagem inicial deles, né, a montagem somente deles, né, e também no vídeo que eu fiz a montagem, né, para vocês verem aqui nessa parte aqui, expliquei como fazer a montagem aqui, né, furar e etc, né, para montar eles aqui, né, que eles têm que ser recortados, né, acompanhando aqui, né, então eles vão ser retirados alguma parte aqui para evitar de que venha a ter contato com essa área aqui da dobradiça, correto? Então agora eu vou retirar aqui para vocês ver, né, como que é feito a retirada do excesso, ok? Então, pessoal, aqui já montado, né, essa parte da frente aqui com o capô, certo? E agora vamos para a montagem aqui dos paralamas, né? Como eu disse para vocês aqui, olha, né? Eu expliquei no vídeo aqui que eu fiz da montagem dos paralamas nessa parte aqui, certo? Eu expliquei para vocês riscarem, né, nessa parte interna aqui, certo? Essa parte interna. E tá aí a marcação, certo? De onde furar e etc, né? Então, como eu disse que tem que tirar essa parte aqui que tá riscada, né? Pra não vir a interferir aqui quando o capô se abaixa, né? Que fica a parte aqui da 5 milímetros aqui da ponta da dobradiça, ok? Então aqui eu vou cortar, né? Aí vocês vão estar medindo aí, né, que a distância aqui do alinhamento da parte externa do paralama fica 3,5, né? Vocês medem 3,5 aqui da parte externa, né? E aí vão alinhar com essa parte aqui, né, onde ele se inicia, né? E faz um risco e vai recortar o paralama, né, para fazer a montagem, certo? Então aqui agora já cortado os paralamas, né, como eu expliquei para vocês, certo? São cortados na diagonal aqui para evitar que a parte aqui da dobradiça, né, venha a interferir aqui, certo? Então agora, pessoal, vamos montar eles definitivo aqui na cabine, ok? Lembre-se que no vídeo que eu fiz aqui específico sobre os paralamas, né, eu expliquei para vocês que são aparafusados, né? Aqui eu vou montar utilizando cola, né? Mas quando vocês estiver fazendo de MDF ou madeira ou qualquer outro material, vocês vão fazer eles aparafusados lá
nas laterais aqui do capô, certo? Então aqui eu estou montando, né, com cola, né, mas na verdade são parafusados, ok? Agora a cabine do 111 já está tomando as formas definitivas, né? E ficando aí tudo certinho aí conforme o desenho, né, o PDF, certo? Então, pessoal, a cabine, né, em si, como eu disse, a parte mais trabalhosa para fazer, né, realmente é esta mesmo, certo? Mas o restante não é tão trabalhoso, não. Sempre quando vocês estiver montando nessas partes, né, conferem bem antes de tudo, né, todas as medidas, né, para ficar uma montagem perfeita, certo? Montagem perfeita, porque a gente tem todo o trabalho, por exemplo, de fazer uma cabine, né? Corta todas as peças, tem o trabalho de fazer a montagem, né? E depois dá algum erro na montagem final, e aí não é legal, né? Portanto que a gente tem que conferir todas as medidas antes da montagem definitiva, né? O certo sempre é fazer isto. Então, olha aí para vocês verem, né? A cabine do 111 já tomou as formas, né? Definitiva, né? Levantamento do capô aqui, né? Perfeito, certo? E aqui agora eu vou colocar o assoalho da cabine. O assoalho da cabine aqui, certo? E colocar os estribos, correto? Colar aqui os estribos. Olha para vocês verem, ó, aqui o assoalho aqui, né, encaixou perfeito, tudo certinho, né? Também os paralamas, né? Todo o sistema aqui da dobradiça que faz o levantamento do capô está correto, né? Não está tendo nenhum impedimento aqui de funcionar, certo? Então, tudo ok, né? Tudo feito dentro das medidas que está no PDF, certo? Então, aqui agora, colar o estribo, né? Lembrando, pessoal, que o paralama do 111, né? Ele sobra esta pontinha aqui, né? Abaixo da linha do estribo, certo? Abaixo da linha do degrau aqui do estribo, certo? Ele sobra um pouquinho, ok? Ele fica alinhado aqui, mas ele sobra aqui um pouquinho aqui, né? Questão de 4 milímetros, ok? Também essa parte aqui, pessoal, ela é aparafusada, né? Essa parte é aparafusada aqui, certo? É aparafusado aqui desta peça, né? Do estribo para o assoalho da cabine, ok? É aparafusado. Aqui eu estou montando com cola, mas na verdade é aparafusado, ok? Aí agora colar aqui o do outro lado. Olha aí para vocês verem, olha, que fica
os dois lados, né, fica sobrando 4 milímetros aqui, certo? Então, pessoal, tá aí a montagem, né, final da cabine do 111, certo? Fazendo todo acompanhando o PDF aí, né, que vocês viram. Fiz todas as partes acompanhando o PDF, né? E aqui também o levantamento do capô, certo? Então aqui depois vocês vão fazer a fixação do para-choque, né? Que o para-choque ele fica fixado no chassi, né? Ele não é fixado aqui na cabine não, né? Ele é fixado no chassi, correto? Fixado no chassi. Então, pessoal, aqui fiz para vocês verem, né, a montagem final, toda a parte aqui, né, onde eu disse que dá mais trabalho, que realmente a parte mais trabalhosa é aqui, nessa montagem aqui, certo? Mas nada que seja impossível, né? Como eu sempre digo, né, nada que seja impossível, né? Então, tá aí para vocês verem, né? Fecha normal, abre, tudo certinho, né? E está aí a cabine, né? Como eu disse aqui, essas partes aqui são acabamentos, né, feitos por último, né? E também depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando para vocês como colar aqui a calha aqui do teto, né? Porque no 111 ela desce e vem até aqui no limite aqui do paralama, ok? Ela vem aqui no limite do paralama, certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.